Boa Prontinho. noite. Boa noite. Hoje estamos iniciando nosso evento do Dia da Consciência Negra e vamos começar com a abertura da seguinte forma. Todo ano, no mês de novembro, alguns holofotes se voltam para os temas do racismo e sempre vem com um questionamento: como ser antirracista? Existem respostas múltiplas sob uma perspectiva negra. É imprescindível aprender com as nossas ancestrais, principalmente as mulheres negras, pois ao mesmo tempo que são a base da pirâmide das hierarquias sociais, simultaneamente são as fortificações da nossa cultura. Boa noite, doutora Rafaela, bem-vinda. É para mim uma honra recebê-la aqui, principalmente para mim, que comungo do mesmo sotaque, representando a região do Nordeste, que é a região com o maior número de pessoas negras do país. É motivo de orgulho tê-la à frente da nossa OAB Paraíba, uma mulher negra com tamanha competência e representatividade, reverberando a nossa voz, enfrentando o racismo institucional, que infelizmente ainda é uma prática presente no direito, considerando que, historicamente, o direito reproduz essa lógica do racismo institucional, como também outras formas de exclusão, como o machismo, o sexismo e a homofobia, que são estruturantes, como bem trouxe o CNJ através do Protocolo com Perspectiva de Gênero, que reconhece a influência das desigualdades físicas a que estão submetidas as mulheres, principalmente as mulheres negras. Passo a palavra para a doutora Rafaela, e aí ela se apresenta e pode seguir. Boa noite a todas e a todos, doutora Raquel. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito honrada em participar dessa partilha, desse evento. Gostaria de cumprimentar todas as participantes, né, desse grupo de estudo, Esperança Garcia e o grupo da diversidade. Para mim, realmente é uma honra ter esse espaço de fala, para trazer um pouco mais de conscientização e, enfim, trazer um pouco mais de esperança para as próximas gerações, né, no tocante à igualdade, ao equilíbrio da sociedade com relação aos mesmos direitos, porque muitas vezes a gente vê no papel, né, estão ali, estão na Constituição, mas na prática, principalmente no tocante ao social, é muito diferente. Então, a gente precisa conscientizar mais as pessoas para que elas realmente entendam que esses desafios existem e esse desequilíbrio existe, porque tem ainda pessoas que duvidam que existe o racismo, né? E que, enfim, os preconceitos e tantos temas ligados a eles, como cotas, né? E que não precisam ser discutidos, né? Enfim. Então, eu fico muito feliz com a oportunidade e não sei, já começo a minha fala, Pode começar, doutora, fique à vontade. então vamos lá. Quando eu recebi esse convite, né, através de Raquel, dentro desse mundo do combate ao racismo, nós temos várias temáticas, né? Mas eu pensei muito, e com o aumento da violência, nesse último ano, em relação às mulheres negras, eu penso que deveríamos falar mais sobre esse ponto, né? Nós avançamos muito já em questão de representatividade, de ocupar espaços de fala e espaços decisórios. Porque até um tempo atrás, enquanto mulheres, né, mulheres, nós nem votávamos. Não tínhamos nem CPF, era o CPF do marido. Então, eu acho que a gente avançou. Porém, precisamos avançar muito mais. Para começar a discutir esse tema, a gente precisa relembrar um pouco mais da história. Muitas pessoas desconhecem e também não se importam muito nem de pesquisar, né? Discutem esse tema do racismo sem nenhuma base histórica, essa é a verdade, né? Mas a gente precisa fazer um resgate. E eu volto lá, né, para o tempo da escravidão, da sociedade escravagista, quem mandava e quem tinha que obedecer e que servir. Então,
A base daquele tempo, naquela sociedade, eram homens brancos, pessoas brancas que mandavam, que possuíam, que tinham, e as pessoas pretas, que eram objetos que foram simplesmente colonizados e escravizados e que a única função era sustentar uma economia através do braço. Então, os pretos, eles foram catequizados para servir. E essa é a base e a construção da nossa sociedade enquanto Brasil. Porque foram 3 séculos e meio de escravidão, o Brasil tem um pouco mais de 500 anos, e hoje o que mudou? O que mudou naquele período aonde as mulheres negras não tinham escolhas, eram objetos, eram objetos de desejo sexual, eram estupradas, não é? Encarceradas. Tantos filhos mestiços vieram de quê? De escolhas dessas mulheres? Não, porque elas não podiam escolher, né? Então, é, toda essa violência e essa prática que explorava esses corpos, né, é, não eram com os brancos, eram com os pretos, com as mulheres pretas, né, que não tinham voz, não tinham espaço, não, simplesmente elas existiam para servir. Os homens também, né, os homens também. Temos aí até Poxa, expressões que as pessoas gostam de usar no dia a dia e simplesmente não entendem nem o que significam, né? Porque isso foi mal feito, refaça. Parece que foi feito nas coxas, né? Traz aquela a história dos escravos que faziam as telhas, não é? Das casas, a forma na coxa do escravo era feita, eram moldadas as telhas nas coxas dos escravos. Então, os negros eles serviam apenas para servir, trabalho braçal. E essa cultura, infelizmente, é uma cultura que é enraizada. E até hoje nós vemos isso na nossa sociedade, depois de tantos e tantos anos. Por isso que se fala de racismo estrutural. É aquele racismo que é enraizado, que essa ideia, esse elo entre o preto e o serviço braçal ainda perpetua. Então, o preto em lugares de fala, de discussão, em lugares em cadeiras de parlamento, não é? Em espaços de decisão em empresas, dentro do próprio judiciário, né? Quem decide ainda é estranho, causam surpresas, as pessoas não esperam, não é? Então, é aquela história, a mulher preta no elevador de serviço e no elevador social. Aonde ela está? Qual o lugar que geralmente ela ocupa? Não é? Eu trago sempre um exemplo que aconteceu comigo. Na porta do supermercado, eu encontrei uma professora da faculdade, fiz uma festa, aquela alegria, e ela tinha um filhinho de 3, 4, 5 anos. E ele encostou assim, ficou olhando para ele, para mim, e disse: Mamãe, ela é babá de quem? Então, a criança ela não nasce racista. Ela não entende, ela não sabe nem o que significa. Não é? É algo natural da convivência dele, aonde ele anda, nos parquinhos, né? Então, assim, com outras crianças, e as babás, a maioria são pretas. Por quê? Porque as mulheres pretas ainda continuam nesses espaços subalternos e periféricos, ainda continuam servindo, né? Dentro das casas, como faxineiras, empregadas domésticas. Por quê? Porque continuam à margem, falta o reconhecimento e as oportunidades, os recursos, os instrumentos para que elas possam se especializar, se qualificar e ter as mesmas oportunidades que as mulheres brancas. Então, a mulher preta, ela é boa para se divertir, para casar, não. A mulher preta, ela é boa para arear a panela, varrer a casa. Mas para ela pegar uma caneta e fazer uma sentença e decidir, ela é invisível, ninguém nem viu. Ninguém nem sabe que ela é a juíza. Só quando ela se manifesta. Porque ninguém espera. Uma médica preta, ela, a médica, a vice-presidente da ordem,
da Seccional Paraíba que aqui está falando com vocês. Ninguém espera. Quando eu chego nos espaços, né, que sou apresentada, eu observo a surpresa de muitas pessoas. Porque a própria ordem é uma ordem que ela sempre foi branca e elitista e masculina. Quem chegar no quinto andar aqui da nossa seccional vai ver todas as fotos em preto e branco de todos os presidentes que passaram nesses 90 anos. Não tem uma mulher, não tem ninguém negro. E nós precisamos levar essa consciência, discutir, partilhar e falar, porque muitas vezes falta esclarecimento. A gente escuta cada barbaridade, né, contestando, porque essas cotas, porque esse privilégio, cota não é privilégio, cota é um lugar de assento, cota é reparação. São espaços que já deveriam ter sido ocupados há muito tempo pela população negra, que é a maioria nesse país. E que muitos nem se reconhecem negros. Essa é a verdade. A gente precisa começar da base. Porque nesse país ninguém nasce negro. Ninguém nasce. Todo mundo que nasce acha que é branco. Porque não existe uma cultura da beleza negra. Não existe uma cultura que negro é bonito, que negro é competente, que negro é inteligente. Então, tudo que é ligado ao preto é pejorativo. Tudo que é ligado ao preto é sempre inferior. Está sempre à margem. Então, quando eu falo de cotas, para mim, é algo que é justo. Porque não é uma questão, porque cotas você vai botar qualquer pessoa. Não. Existe uma disputa até para essas cotas. A questão é que há muito tempo nós já deveríamos ocupar espaços que não conseguimos ocupar. Né? E eu li uma matéria essa semana que eu acho que necessários 116 anos para que exista um equilíbrio na sociedade com relação à igualdade racial. Ainda, 116 anos. Isso é um estudo. Mas eu acredito que seja muito mais. Porque o que eu vejo hoje, os exemplos que acontecem comigo, de eu chegar num evento, um evento da própria ordem, em uma outra cidade, cheguei nesse evento, um ministro ia palestrar, e ele estava muito cheio, um auditório muito cheio. Eu cheguei cedo, sentei na frente da tribuna onde ele ia falar. Estavam todos os presidentes, enfim, autoridades presentes na primeira fila, na segunda fila. E o pessoal do cerimonial, que além de despreparado, também, né, digamos, é intrínseco, né, é o que está dentro dessa questão do racismo estrutural, e se aproximou de mim, enchendo, as pessoas ficando em pé. Eu estava com a bolsa assim do lado, na cadeira vizinha, e eu olhei, ela se aproximou de mim, a bolsa, e ela disse: olha, com licença, essa bolsa é sua? Eu disse: é. Aí eu disse: olha, mas eu estou guardando para o presidente da ordem, doutor Arson Tagino, porque ele está conversando com alguns colegas e eu guardei para ele. Tá certo, tudo bem. Eu chamo ele carinhosamente de professor Arson porque ele é professor, então o professor estava conversando e eu guardei o lugar dele. E ela continuou passeando, mas ela não falou com mais ninguém. Com mais ninguém, ela não foi conversar com outras pessoas. Foi para frente, foi para trás e ela voltou para mim. Vejam bem, ela era uma mulher parda. Mas na minha fila só tinha homens brancos e de terno. Não tinham mulheres e não tinha ninguém preto. Aí ela volta para mim. Mais uma vez, com licença. Eu sabia o que ela queria o meu lugar. Ela chegou, com licença, disse: diga. Aí, como eu já entendi, eu fui um pouco até mais. Eu disse: diga, o que é que a senhora deseja? Eu posso lhe ajudar em alguma coisa? Aí ela disse: você é da parte de eventos da UAB?
Eu disse, não. Eu sou a vice-presidente da ordem. A senhora está precisando de alguma ajuda? Não, 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 não. Muito, muito obrigada, muito obrigada. Porque ela não disse o que ela queria. Vocês entendem? Então, mesmo que a gente ocupe esses espaços, temos muito que caminhar. Muito. Em 14 de dezembro de 2020, a Ordem teve uma vitória muito grande. Doutora Silvia Cerqueira, que era presidente da Comissão Nacional pela Igualdade Racial, fez um trabalho belíssimo nos bastidores da Ordem. E nós conseguimos as cotas de 30% para os nossos cargos eletivos, porque a gente precisa começar dentro da nossa casa, né? Então, a gente fala daqui para fora, mas o trabalho tem que ser feito dentro da nossa casa. Até aquele período, nós tínhamos 81 conselheiros federais, apenas um era negro, o doutor André. O único que se autodeclarava negro. E hoje, 2022, 2 anos depois, nós temos paridade, 50% de mulheres nos cargos eletivos e 30% para a advocacia negra. Então, cota é algo irrelevante? Não. Esses advogados que estão ocupando essas vagas são incompetentes? Não. Eles simplesmente não tiveram a oportunidade de alcançar esses espaços pela estrutura, que é exatamente o livro que vocês, o livro, a tese de doutoramento de Cida Bento, que vocês estão discutindo no grupo, quando ela fala do pacto da branquitude. É exatamente isso. É manter aquela estrutura. Os iguais tendem a manter aquela estrutura. Inconsciente ou conscientemente, ou por repetição, eles tendem a manter aquela estrutura. Dentro das empresas, das instituições, é quem indica. Então, eles tendem a manter e a indicar aqueles que são iguais. O medo da roda girar. Já pensaram os negros sendo maioria nos espaços decisórios? Então, vejam só, os negros sempre sustentaram a base da economia no trabalho braçal, não é? Fazem trabalhos que muitos brancos não querem fazer. Quando isso vira, a sociedade não está preparada para isso, não, gente. Porque nós falamos, porque nós exigimos, porque somos capazes, tanto quanto. A questão é que a base, a nossa base, ela é muito fraca. Os negros estão ainda na periferia, os negros estão nas comunidades, porque, não se enganem, existia uma falsa libertação. Por que uma falsa libertação? Porque depois que libertaram os negros, não se preocuparam com eles. Cidadãos sem renda, cidadãos sem posses, cidadãos sem nome, foram jogados ao léu. Se virem. Se virem. Então, eles tinham que trabalhar para as outras pessoas, para sobreviver, para comer. Então, essa base perpetua. Os negros continuam nos trabalhos subalternos, continuam recebendo os menores salários. Ainda tem gente que contesta que os fatores sociais não influem. Eu tenho números aqui: 48% no último ano de homicídios de mulheres negras. Dentro dos feminicídios, 48% foram de mulheres negras. 71% de mulheres mortas por arma de fogo eram negras ou indígenas. Aumento de 42,1% no número de mulheres negras mortas por armas de fogo. Aonde estavam essas mulheres? Vocês acham que elas estavam na comunidade?
ou elas estavam nos casarões da elite da sociedade. Nós tivemos um aumento de violência doméstica, mais de 50% dentro da comunidade das mulheres negras. Depois as pardas, depois as brancas. Então, a mulher negra, ela continua sofrendo muito, tendo que provar e provar e provar, sempre provar mais que os outros, que as outras, que elas podem. Quando na base você não tem apoio, você não tem as mesmas oportunidades, os mesmos instrumentos, você não vai terminar seus estudos, você não vai se qualificar, você não vai fazer um mestrado, você não vai fazer um doutorado, porque você precisa sobreviver. Sobreviver. Então, com toda essa estrutura que Cida Bento traz, desse medo, desse pacto informal, não é? Porque não é um pacto que ele é assinado, ele não é formalizado, mas é um pacto informal pela continuidade da branquitude nos espaços de poder. Esses negros e essas mulheres negras, eles continuam à margem. Esse final de semana eu estava em Recife e eu num restaurante italiano, e conversando com esse colega, eu disse, de uma hora para outra, eu olhei assim o ambiente e já me vem automático na mente. Eu disse, dá uma olhada ao redor, os garçons. Aí ele olhou e disse, Rafa, era um restaurante italiano. Aí ele disse, Rafa, todos os garçons são pretinhos. Eu acho que na cabeça dele, ele pensava pelo contraste de ser um restaurante italiano e ter garçons pretos, né? Eu acho que ele, no primeiro momento, e depois eu questionei, eu disse, quantos clientes pretos você está vendo? Ele olhou novamente e disse, Rafa, só você. E o restaurante cheio. Então, gente, é esse desequilíbrio que existe na sociedade entre pretos e brancos que eu estou trazendo para vocês. Era para todos terem a oportunidade de sentar numa mesa daquela, comer bem e pagar uma conta. Mas se os negros estão à margem, continuam nas comunidades, recebem os menores salários, como você vai pagar uma conta de um restaurante que é quase 30, 40% de um salário mínimo? Então, o que eu deixo para vocês é essa reflexão. O que precisa mudar? E qual é o nosso legado? Porque a gente não pode estar esperando pelo poder público. A gente não pode estar esperando pelo governo para ver mudança. Nós precisamos, enquanto cidadãs e cidadãos, fazermos a nossa parte. É o que a gente está fazendo aqui hoje. A gente está partilhando, trocando ideias, conversando. Nós precisamos levar a nossa voz para as próximas gerações. O nosso papel enquanto mães, irmãs, dentro da família, é educar os nossos filhos que todos somos iguais, que precisamos respeitar os outros. Porque o que está faltando muito também nessa sociedade é respeito. Eu tenho esse cabelo liso porque minha mãe, inocentemente, tentou me proteger do racismo, não é? Porque lá atrás, há 30, 20 anos atrás, quanto mais você era parecido com os brancos, mais você tinha chance de sobreviver, de não ser excluído na escola, de não sofrer bullying, que esse termo nem existia, né? Mas era uma maneira de me proteger. E hoje, eu confesso que eu tenho preguiça, eu não tenho muita paciência para fazer a transição, mas a educação que eu dou à minha filha já é diferente. Eu não quero proteger. Eu digo, você precisa lutar e se reconhecer linda e maravilhosa com esses cachos que você tem. Então, Raquel, a minha filha tem uns cachos como você, como Ravena. E ela é linda e maravilhosa e eu amo. Então, eu digo a ela, você tem que se ver linda e se aceitar dessa forma, não é? E ela precisa lutar e combater qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de violência. Nós precisamos nos
aceitar, nos autodeclarar. Eu tenho amigas que chegam para mim, mas Rafa, amigas, gente, colegas assim maravilhosas, que eu sei que me amam muito, mas chegam, Rafa, você fica dizendo que é preta. Você é morena, você não é preta. Você é moreninha. Vocês entendem como é difícil esse nome preto e preta? É muito difícil. É como se fosse realmente algo ruim. É algo que é como um câncer, sabe? Que é difícil você arrancar da sociedade. Não fazer esse elo que preto é ruim, preto é pejorativo, preto é menor, preto é margem, preto. É difícil. É difícil você se reconhecer. Ontem, eu vou trazer esse exemplo para vocês porque é um exemplo público. Nós temos uma poetisa maravilhosa no nosso grupo, que é membro da nossa comissão de combate ao racismo, doutora Kizzy Maria. E ontem ela deu uma entrevista num programa de televisão, né, levando a voz da nossa comissão. E nessa entrevista também sobre o mês da consciência negra, ela trouxe um exemplo pessoal dela, como eu estou dando aqui os meus, ela trouxe um dela, e que eu nem sabia. Eu sou amiga dela, mas eu não sabia. Mas ela se sentiu à vontade naquele momento de partilhar. Então, eu estou trazendo para vocês porque é algo que já é público. E ela disse que só se reconheceu negra quando ela tinha um namorado e para ela era um grande amor da vida dela e ela ia casar com ele. Né? Ela ia casar com ele e estava se preparando para esse casamento. E, enfim, de um momento a outro, ele disse que não ia casar com ela. E claramente ele disse para ela: Olha, eu não posso casar com você. Tá tudo muito bom, maravilhoso, mas assim, tipo, a gente tá se divertindo. Para casar, eu só vou casar com uma mulher branca. E ali, naquele momento, ela disse: Ali, para mim, foi um divisor de águas na minha vida, porque ali eu entendi que eu era preta. Porque até ali eu achei que era igual a todo mundo, que eu era branca. Então, gente, essa questão de se auto-reconhecer, de se auto-afirmar, é muito importante. Por que eu dizer que eu sou preta é feio? Por que eu dizer que eu sou preta, a minha descendência é afro? É algo ruim? Tantas pessoas escondem até a religião. Eu sou católica, respeito todas as religiões. Tenho amigos que são de religiões afro, mas eles sofrem muito. Eles sofrem bastante. Parece que eles são doentes. É muito difícil você não conhecer a história, porque lá atrás, os negros que não pediram para ser escravizados, eles viviam a vida dele muito bem, obrigado, foram escravizados e ainda foram catequizados. Eles tiveram que aderir às religiões do branco e aos costumes do branco. Então, quer dizer que se você é do candomblé, você está ali para fazer o mal a alguém, você vai fazer macumba para alguém. É o que as pessoas pensam. Então, esse resgate histórico, quem não estuda, quem não lê, não entende. E passam e falam e passam para os filhos e assim vai. De um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. E no final das contas, a cultura negra, ela fica totalmente rechaçada, né? Nós estamos na ordem fazendo um trabalho, como eu disse antes, a gente precisa mudar dentro da nossa casa. Eu vi aqui que alguém escreveu alguma coisa sobre o censo da advocacia, não é? Eu tenho dois informes. A OAB de Pernambuco, agora no Colégio de Vice-Presidentes, a doutora Ingrid Zanella, ela apresentou o censo da advocacia que foi feito em Pernambuco.
O único problema que eu vi é que foi uma adesão muito pequena dos advogados, porque os advogados precisam preencher os formulários, se autodeclararem e trazer as informações pessoais, quem são, onde estão, onde vivem, o que comem, né? Entre aspas. E não teve essa adesão. Então, só 13% desses advogados, né, eles aderiram ao censo. E aí, dentro daquele censo, tem uma parte específica do censo da advocacia negra. Né? Mas, enfim, as últimas informações que eu tive é que o Conselho Federal está se organizando para realizar um censo a nível nacional. Vamos aguardar. No que tange a nossa seccional, nós tínhamos um projeto antigo que eu consegui concretizar agora com a ajuda e com o apoio do nosso presidente, doutor Harrison Pagino, e do nosso presidente da Caixa dos Advogados, doutor Assis Almeida. Nós estamos levando a nossa Comissão Estadual do Combate ao Racismo e Discriminação para todas as 11 subseções do Estado. A subseção do Catolé do Rocha, que fica no sertão da Paraíba, está fazendo um trabalho belíssimo, junto aos quilombos. Nós temos muitos, muitos quilombos no nosso estado. Eu sei que aqui tem advogadas de várias partes do Brasil. Eu não sei se tem quilombos onde vocês vivem, mas aqui na Paraíba nós temos vários. E a subseção do Catolé do Rocha, inclusive, fez um trabalho tão bacana, que conseguiram, na Câmara dos Vereadores, uma vitória, que é recursos, uma parte do orçamento, verbas direcionadas para os quilombos. Né? Então, gente, isso é um avanço muito grande. É a ordem chegando junto da sociedade. Porque uma coisa eu digo sempre, quem me conhece sabe, a ordem está para advogado, sim, mas também precisa estar para a sociedade. Lutar pelas prerrogativas, pelos nossos honorários, sempre. Mas não podemos esquecer das lutas sociais. Nós somos um exército muito grande, um exército pensante, um exército que conhece as leis, a Constituição, os nossos direitos. Então, nós temos a obrigação e o dever de também conscientizar e colaborar com as transformações da sociedade, evoluir. Né? Então, as pautas sociais, elas estão no meu coração e eu já abracei, não largo nunca mais. Né? Então, Catolé do Rocha está fazendo um trabalho belíssimo. Pombal, também no nosso sertão. O presidente Maiara abraçou a causa. A doutora Jaqueline, a presidente da Comissão de Combate ao Racismo de lá. Fui até Pombal, acho que é longe, viu? Eu nem sei quantas horas são. Mas umas 7 horas para ali, para a Banda do Sertão, para atravessar tudo, para chegar até o final da Paraíba. E Pombal fez um trabalho tão lindo. O Quilombo chegou à cidade, nós fizemos uma festa maravilhosa, até o prefeito participou. Então, assim, a comissão foi empossada e teve já uma mudança muito grande. Testemunhos dos membros da comissão, os quilombolas tinham uma lojinha na rodoviária da cidade, mas não era muito frequentada, não é? Não era muito prestigiada. E depois desse evento, depois que a OAB chegou junto e abraçou, a realidade mudou totalmente. Então, assim, os quilombolas hoje estão sendo vistos de uma forma diferente pelo povo da cidade. Aqueles que eram afastados, né, que tinham a vida deles dentro do quilombo, né, a sociedade já está abraçando. Então, é esse o nosso papel também, né? É esse o nosso papel. Temos agora Campina Grande, que é a segunda cidade, né? A, a segunda cidade maior que temos no estado, o famoso São João de Campina Grande, eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Então, nós estivemos lá, enquanto comissão estadual, apresentamos o nosso projeto de extensão, né? E Campina Grande abraçou. Então, o presidente de Campina Grande, doutor Alberto, e a vice-presidente, doutora Carla Felim, vão empossar agora, sexta-feira, eu estou indo para lá, com a nossa comissão estadual, para prestigiar o evento. Vão empossar os membros da comissão de lá também. E vai ser uma festa muito bonita. Então, eu acho que é isso. A gente precisa, dentro do nosso pequeno mundo, fazer a nossa parte. Quando a gente tem um país e tanta desigualdade, onde 75% dos homicídios, as vítimas fazem parte dos grupos de minoria,
os negros, os pobres, os LGBTQIA+, as mulheres. Gente, tem algo errado. Nós temos muito ainda o que mudar. Tem algo errado nesse país. Nós temos 2/3 da população carcerária que são negros. É muita gente negra encarcerada. Por quê? Então, assim, tem muita coisa. É um mecanismo que precisa mudar, né? Precisa mudar, precisa se transformar, e as pessoas precisam ter um olhar diferenciado. Então, se um negro está dentro de uma loja, se ele está dentro de uma universidade, se ele, enfim, nos espaços que ele quiser estar, ele poder entrar, poder sair sem ser observado, sem ser julgado, sem ser analisado. Eu estava lendo uma matéria ontem, uma amiga minha que a juíza do trabalho me encaminhou, é, na empresa, o empregador chegou para a empregada e disse: Olha, baixa o volume aí desse Black Power que você usa. Como assim? É o cabelo dela, é o cabelo afro, é como ela se identifica. Por que você está se incomodando com o cabelo dela? O cabelo dela vai interferir em quê? Na produção, na capacidade e na competência dela? O cabelo dela vai interferir em quê? Em bater metas naquela empresa? 30 mil de indenização. E é pouco. E é pouco. Eu tenho um caso de um palhaço que ele é professor e é também artista circense. E ele foi fazer, num programa de televisão aqui da cidade, uma propaganda, foi convidado para fazer uma propaganda de um show, de alguns espetáculos que ele estava fazendo na cidade. E aí, a apresentadora, ela tinha uma mala cheia de coisas para brincar, mas o racismo recreativo ali está. Com tantas ferramentas, tantas coisas para brincar, vamos brincar com os dreads. Os dreads dele não era uma peruca, e mesmo que fosse, né? Então, lavou quando esse cabelo? Olha o meu óleo, tá cheiroso. Apresentadora loura, cabelo liso, né? Esse teu cabelo, ó, por quê? O cabelo crespo, o cabelo com dreads, o cabelo rasta, ele precisa ser julgado, crucificado. Por quê? E o cabelo branco, o cabelo do branco, o cabelo liso e o cabelo louro, ele automaticamente ele é cheiroso e bonito e lindo. Então, gente, são ideias que a gente precisa afrontar. É muito difícil, mas às vezes a gente precisa trazer exemplos e realmente chocar e chapulejar, sabe, a sociedade, porque as pessoas esquecem. Vocês conhecem algum branco que foi para o açoite? Vocês conhecem algum branco que foi escravizado, que foi chicoteado, que serviu a algum negro, que foi para alguma jaula, que estava na senzala? Porque eu não conheço. A história nunca me contou isso. Eu não conheço. Se vocês conhecem, vocês me contam, porque eu estou desatualizada. Então, quando me questionam, Raquel, se chegar na minha hora, você me diga, viu? Porque eu vou falando e são tantas coisas e é um assunto que realmente eu levo no meu coração e assim vai. Tá certo. Mas A vida sim. quando a gente fala de encarceramento, e a gente fala de prisão, de açoite, de chicote, de pelourinho, né? Nós temos ainda lá em Salvador, o Pelourinho de Salvador. O Pelourinho, a palavra tão linda, um lugar turístico. Vamos conhecer o Pelourinho, né? Será que realmente tem consciência do que era o Pelourinho? Será que as pessoas sabem o que acontecia ali? Então, escravos eram coisas, eram vendidos,
A expectativa de vida de um escravo, gente, era de 25 anos, porque não aguentava. Então, essa mentalidade que o negro aguenta, que a mulher negra aguenta, serviço braçal, serviço de casa, serviço pesado, vem daí, vem lá atrás da história. Então, o negro, ele era vendido, trocado. Eu vi até um anúncio ontem, olhando aqui o meu material, tem um anúncio de venda de crianças negras, né? Que eram bons para fazer serviço de casa. Aí dizia os dentes, a idade, e tarará. Um anúncio, como se você estivesse vendendo uma coisa. Então, as pessoas não esquecem. Olha, a memória é muito curta. Por isso a importância desse mês da consciência negra, por isso a importância da gente continuar falando, continuar debatendo, continuar partilhando. Porque mesmo que 100 não escutem, duas pessoas vão ouvir e elas vão reproduzir a nossa fala. Então, quando me convidam para fazer uma fala como essa, seja numa creche para as crianças no ambiente escolar, ou seja, em um tribunal, ou em qualquer palestra, qualquer lugar, para mim não importa, eu vou e eu estou. Porque nós precisamos ocupar esse espaço e levar essa mensagem, que é necessário uma mudança, necessário um equilíbrio. Dentro da minha casa, dentro da nossa família, nós precisamos fazer esse tipo de mudança. Eu tenho uma sobrinha linda, é o meu xodó. Ela tem 5 anos, eu acho agora. E é a filha do meu irmão. Aí ela chegou uma vez aqui em casa, eu conto sempre esse exemplo, porque eu acho que é da nossa responsabilidade se as nossas crianças, porque elas não nascem preconceituosas, elas não nascem racistas. Então, se elas começam a pensar de uma maneira diferente, é da nossa responsabilidade, porque nós somos os adultos. Então, ela ela chegou aqui e aqui tem duas bebês, duas bonecas iguais, lindas, duas bebezonas, uma é branca e a outra pretinha. E ela disse, titia, vamos brincar? Eu disse, vamos. Aí eu disse, vem cá, eu já querendo entender a cabeça dela. Eu disse, você quer qual? A branca ou a pretinha? Aí ela disse, a branca. Aí eu disse, tu quer a branca? Por que tu quer a branca? Porque é mais bonita. E eu disse, Helena, por que a branca é mais bonita? Se a pretinha parece tanto com titia, com vovó e com tia Ju. Eu gosto mais da pretinha, porque ela parece comigo. Eu não acho que ela é parecida comigo, não. É, titia. Eu disse, ela não é linda, não? Igual a mim? É, titia, então eu acho que eu vou ficar com a pretinha. Vocês estão entendendo que a criança, por que ela escolheu a branca? Porque ela é induzida a escolher a branca. Porque nos melhores espaços estão os brancos. Os professores são brancos, os professores não são pretos. A tia da escola é branca. Os pretinhos são aqueles que limpam os lugares, não é? No prédio onde ela mora, na escola, os serviços gerais. Ela nem entende. Veja, eu sou preto, o pai é preto, a avó é preta, a tia é preta, todo mundo é preto. Mas ela não entende. Porque aqui existe relação de afeto e de amor. Mas referência, não é? Em outros espaços, ela não tem. Por que que um bebê lourinho, que nasce em uma família, tem posses e condições, ele tem uma babá pretinha e ele ama aquela babá como se fosse a segunda mãe dele? Por que será? Porque são as relações de afeto que nada tem a ver com cor da pele. Exato, exato. Nada tem a ver com cor da pele. Então, gente, é o que eu deixo para vocês. Eu não sei como é que tá meu tempo, Raquel, mas Então, já é, estamos encaminhando aqui para o final, doutora. final. Pois é. Então, assim, a mensagem que eu quero deixar para vocês é de reflexão, né? Mais uma vez, qual vai ser o nosso legado? O meu, o seu, Raquel, o de Ravena.
de cada um de nós. O que é que a gente vai deixar aqui para essa sociedade, para os nossos filhos, para as próximas gerações? Não aguardem o Estado, não aguardem as políticas públicas. Se elas chegarem, melhor, mas se não chegarem, nós, dentro do nosso pequeno mundo, do nosso ambiente de trabalho, da nossa convivência familiar, nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos tratar as outras pessoas, ensinar as outras pessoas que somos iguais, independente do cabelo, da cor da pele, e sempre relembrá-los da história. Porque a história conta muito. A história conta muito. Então, eu agradeço muito a oportunidade mais uma vez. Parabéns por esse grupo de estudos, que tem um nome tão especial, né? Esperança Garcia, que foi a nossa primeira advogada, né? Então, assim, eu só tenho orgulho de vocês. Contem comigo sempre que precisarem. Venham a Paraíba, venham conhecer o nosso estado, a nossa seccional, as nossas subseções. E, enfim, eu só tenho a agradecer a todos os presentes que estão nos acompanhando. E é isso, é a minha história de vida. Foi a causa que eu abracei alguns anos atrás, a convite do ex-presidente Paulo Maia, porque eu entrei na política de ordem pela Comissão de Combate à Violência contra a Mulher. Eu era ouvidora. Né? O meu master foi em criminologia social, eu trabalhei em casa fiz um estágio em casa de acolhimento para mulheres vítimas de violência. A minha tese foi Maria da Penha, então foi toda de gênero. Quando eu voltei da Itália, eu fui falar com ele, eu disse, professor Paulo Maia, eu gostaria de ajudar na política de ordem, enfim, ele disse, não, Rafa, você vai ficar com a gente na Comissão de Combate à Violência contra a Mulher. E depois de 2 anos, numa conferência estadual em Fortaleza, tinha um grupo de mulheres nossas fortes da ordem que chegaram para mim e disseram: Rafa, você deveria adotar a comissão de combate ao racismo, porque não tem ninguém à frente. Eu disse: eu não tenho a mínima condição, porque eu vou ser chamada para dar entrevista, eu vou ser chamada para dar palestra, o que é que eu sei? Eu não sei de nada, eu só tenho as minhas convicções e as minhas opiniões, mas a academia, a teoria, eu preciso estudar muita coisa, né? Eu não posso chegar e falar de coisas que eu realmente não tenho propriedade. Não, você vai, você vai. E o professor Paulo Maia, simplesmente, ele me fez esse convite na frente de todo mundo quando ele terminou a palestra dele na conferência. Eu podia dizer não, não tinha nem como eu dizer não. Então, eu e Lagartixa, só assim, ó. E de lá para cá, eu tenho certeza que foi a melhor escolha, porque me fez bem, me faz bem. E eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir essas palavras, né? Para a gente ter esperança de dias melhores e que as próximas gerações sejam mais unidas, mais iguais, né? E de menos dor e sofrimento. Então, gente, eu deixo para vocês um beijo. Muito obrigada mais uma vez e estou sempre à disposição. Ah, que linda, belas palavras, doutora. Vou passar a palavra para a Ravena, que ela tem as perguntas. Como estamos aí de perguntas, Ravena? Olha, primeiro, parabéns, doutora Rafaela. Muito obrigada por sua fala, por sua contribuição. Foi muito rico. Muito obrigada mesmo, mais uma vez. Nós temos três perguntas, considerando aquela que você já começou, inclusive, a falar sobre, que foi o censo da OAB. Mas antes, eu só quero compartilhar com você os comentários que nós recebemos no chat. A Irã, e aí a Irã me perdoe se eu estiver pronunciando seu nome errado, mas a Irã falou que a luta é grande, que ela é filha de um negro com muito orgulho, mas ela sofreu racismo transverso, a luta não para. A Juliana falou que é pior que sobre aquela sua fala de questão de quando as pessoas não te consideram preta, elas dizem que você é morena, e aí ela tá concordando, falando com você que é muito pior quando as pessoas dizem que você é morena. É. A Adriane falou que não é preta ou negra, mas tem uma pessoa muito próxima que se assumiu negra há pouco tempo, com quase 40 anos, exatamente por causa da sua fala. Porque, como dizem, é feio e, você não é preta, você é moreninha. E só ver se já chegou mais algum outro comentário aqui. A Irã Ravena é nossa, da nossa seccional.
Ai, muito obrigada pela participação, Aira. Obrigada por ter vindo. Se não tiver outra Irã, a Irã é nossa. Uma advogada de mão cheia, direito de família, sucessões e, enfim, regime de bens. É uma pessoa espetacular e é também vice-presidente da nossa comissão da CMA. Olha, colocou aqui, sou eu mesma, maravilhosa, adoro. Maravilhosa. Vivi aqui, Leilane, doutora Leilane é nossa tesoureira, está aqui presente. Leilane é outra que luta, que está na Oh, coisa guerra, boa. é diretora comigo aqui na nossa seccional e também passa por vários episódios, enfim, tipo esses que eu relatei para vocês. Então, ela também tem uma história de luta muito grande. Eu até já sugiro que, se vocês quiserem convidá-la para um evento, uma palestra, ela é também outra que vocês vão adorar ouvir. Tem muito para contar. Pois desde Já está, já, né? sim. Vai, Raquel, Já faça já você o tá convite, que são todas suas conterrâneas. claro que tá Já aí, está já super, tá já está tudo anotado aqui, gente. Vai pegar todos esses contatos. Vai, Olha, não se Ravena. preocupe, veremos o rostinho de vocês aqui, viu? Ó, a Brenda perguntou que quando ocorreu a aprovação das cotas no sistema da OAB, a advocacia cobrou muito a realização de um censo que envolvesse a raça na advocacia. Ela falou que no Rio Grande do Sul, esse censo até agora não aconteceu, e ela quer que você explane um pouquinho mais sobre esse tema, que você se aprofunde mais sobre como que isso está acontecendo no Brasil. Você tem conhecimento de... vendo. Na verdade, muitos estados não fizeram ainda o censo, certo? Essa é Tá, a realidade. Nós aqui na Paraíba temos a intenção de fazer, queremos fazer, mas assim também tem uma questão de custos, porque a gente precisa contratar uma empresa, né, que ela venha para fazer toda a parte mesmo de bastidores, no sentido de formulários, de propaganda, enfim, tem que ter alguém especializado nesse sentido, certo? Então, tem a questão dos custos, mas assim, é o primeiro ano de gestão e tem muito a se fazer. E eu acredito que nas outras seccionais também, né? Mas não deixou de ser prioridade, vai ser feito. E eu tive essa informação agora no Colégio de Presidentes, de Vice-Presidentes, que a Nacional tem essa intenção de fazer. Foi, como eu disse a vocês, Pernambuco fez, mas não teve uma grande adesão, né? Porque ninguém pode forçar. O que a gente tem nos nossos cadastros é o básico, mas uma autodeclaração, cada um é que tem que chegar e se autodeclarar, né? Então, é uma questão de conscientização, é um trabalho que tem que ser feito aos poucos, né? É muito importante, porque já que nós temos as cotas, a gente precisa entender quem se autodeclara negro, quem se declara pardo, quem se declara branco, mas a última informação foi essa, que o nosso Conselho Nacional, né, a nossa OAB Nacional, pretende fazer, sim, o censo da advocacia a nível nacional e não mais assim a ser realizado por seccional. E eu acho que talvez aí a gente possa até ter uma adesão maior, né? Quando vem de cima para baixo, às vezes a coisa acontece de uma forma mais harmônica e incisiva. Enfim, são as informações as últimas que eu tenho sobre o boa. censo. Muito obrigada. Bom, temos mais outras três perguntas. Surgiu mais uma pergunta aqui no chat, no WhatsApp. Mas uma das perguntas já está correlacionada a isso que você falou, que é justamente como é que as entidades de classe, tanto o AB quanto, se você tiver conhecimento sobre o CREA, o CAL, por exemplo, como que você vê que as entidades de classe visualizam essa pauta de discussão de, de promoção da diversidade racial? Você acha que a gente já tem quórum suficiente para se discutir isso, para se levar isso a uma discussão interna? E quando se tem essa pauta, você acha que a gente o que os participantes, é que existe essa participação ou não, ou qual a sua visão, o que que você sente, principalmente ocupando a cadeira que você ocupa, quando se fala sobre isso? Raquel, eu acho que estamos numa fase embrionária desse processo de inclusão. Essa é o que eu acredito. Por quê? Hoje, nós já conseguimos visualizar nas empresas e nas instituições, nos entes,
uma certa preocupação com a diversidade, né? Eu vejo eles realizando cursos, né, para inclusão, por exemplo, para receber a comunidade LGBTQIA+, né, da forma que deve ser recebida. Então, assim, são feitos cursos. A questão de seleção talvez ainda seja um pouco precária, né, mas existe já essa política de absorver as minorias, né? As coisas estão começando, as cotas colaboraram muito para isso, mas também elas foram muito questionadas e ainda são muito questionadas, né? As cotas para ingresso na universidade, seja social ou seja racial, as cotas nos concursos públicos, as cotas dentro da ordem, as cotas no... Entende? Então, assim, tem conselhos que nem discutem isso, tem empresas também que nem discutem, e tem empresas que fazem questão de abrir vagas apenas para negros e pardos, né? A gente teve uma grande empresa aí, o ano passado, que abriu vagas só para negros e pardos, e o mundo caiu em cima dela. Então, assim, é uma fase embrionária, mas está acontecendo. Então, se existe discussão, se as pessoas estão inquietas, para mim, já é uma grande vitória. Ótimo. Porque o pior é quando não se fala. Quando se cala, quando se tem medo, se retrai, né? E não existe quem enfrente. Mas quando estão inquietos, é porque algo está já evoluindo e acontecendo. Então, eu acredito que é ainda um processo embrionário, mas se a gente tomar como exemplo a nossa ordem, né, depois de 90 anos, hoje a gente já vê um mundo tão colorido. Eu costumo dizer muito isso nas solenidades de entrega de carteiras. Quando eu olho aqueles jovens advogados e as famílias ali no auditório, para mim é a felicidade maior do mundo, porque eu também já estou visualizando quem eu vou pegar no final da solenidade. Né? Então, quando eles vão passando para receber, eu já falo no ouvido, disso, venha participar da nossa comissão de combate ao racismo. Eu já vou abraçando, eu já vou convidando, porque nós precisamos renovar essas forças para continuar esse debate, né? Nós temos que agregar pessoas. Eu quero que esses advogados se sintam acolhidos, como eu não fui acolhida lá atrás, quando eu me formei, lá em 2005, né? Então, assim, a gente precisa abraçar, essas forças precisam ser renovadas, eles precisam ter referência, inspiração. Então, é uma fase embrionária, mas as coisas estão acontecendo. Muito bem, muito obrigada. Temos mais uma. Acho que você acabou, que você já respondeu a segunda pergunta, que seria quais as ações Eu que falo você... muito, tá vendo? Eu respondo até o que eu não sei que Não, queria responder. imagina! Você é perfeita. Perfeito isso. A próxima pergunta seria quais são as ações que você, como vice-presidente da OAB, desenvolve para a inclusão. E você acabou de falar, você mesmo vai lá e provoca pessoalmente, né? Ravena, muitas vezes a gente não, às vezes a gente não tem todos os recursos. Muitas vezes a gente não tem, não pode fazer sozinho, porque nós fazemos parte de um colegiado, não é? Uhum. Mas o que depender de mim, o que pessoalmente eu puder fazer, um simples gesto de convidar aquele advogado ou aquela advogada para participar da ordem e abraçá-lo, venha para as nossas comissões, venha para as comissões sociais, as comissões de direitos humanos, as de combate ao racismo, a de intolerância religiosa, de combate à intolerância religiosa, venha, eu faço. Né? Muito bem. Corra atrás, consigo recursos, vamos para o interior, vamos apresentar nossa comissão nas subseções. As subseções estão abraçando o nosso projeto, nós somos em 11. Então, a quarta, nós vamos, sexta-feira, né, empossar os membros. Então, assim, o que eu puder fazer, eu faço dentro do meu pequeno mundo. Aonde eu vou, eu levo essa mensagem. Nós já temos muitos advogados lutando, como eu já disse, por prerrogativas, honorários e todos os nossos direitos. Temos muitos, e é justo que eles façam isso. Estão lutando por eles, por mim, por vocês. E nós precisamos, porque nós sabemos que todos os dias nós temos as nossas prerrogativas violadas. Isso é fato. Mas eu repito, nós não podemos olhar só para o nosso umbigo. Então, como nós não temos tantos advogados que estão junto, caminhando junto às pautas sociais, eu abracei. Eu abracei porque eu faço parte desse grupo que precisa ser abraçado.
Lá atrás, quando eu me formei, que eu olhava para a ordem, aquilo não me pertencia. Na faculdade, eu olhava para um lado e para o outro e disse, isso aqui não me pertence. Eu vou terminar esse curso, quem vai me acolher? Eu vou trabalhar onde? Que porta eu vou bater? Então, eram duas turmas, A e B. Só tinha uma negra numa turma que era eu e uma outra colega que é minha amiga até hoje na outra turma. Éramos duas. Sem posse, sem lei, sem documento, né? Como diz a história. No sacrifício, pegando o ônibus para lá e para cá, né? Encontro outros colegas muito queridos, né? Mas já tinham condições de ter seu carro, tinha quem levasse, quem trouxesse, quem pegasse, né? Então, assim, era uma outra realidade a nossa. Eu cheguei, olhava para a OAB e não me via, porque não tinha ninguém que eu me identificasse ali. E eu me lembro, essa história que eu vou contar a vocês aqui para fechar, para concluir, o ex-presidente Paulo Maia, ele foi quem me trouxe essa esperança que alguma coisa podia mudar. Eu me lembro que eu encontrei com ele, era um professor de trabalho, no quarto período. Eu encontrei com ele em Pipa, que é uma praia muito famosa aqui no Rio Grande do Norte, e lá vinha o professor Paulo com os filhos, com a prancha debaixo do braço. Eu disse, epa, que esse aqui, entre aspas, é normal, né? Porque eu olhava aqueles meus professores, e eram pessoas, para mim, inatingíveis, né? Porque eram de outras classes sociais, eram pessoas, assim, muito renomadas, e era uma pessoa muito simples. Então, quando eu vi Paulo Maia, que na época ele não sonhava nunca ser presidente de ordem, ao contrário, era um advogado trabalhista, e advogado trabalhista não é que tem tanto, né? Não é, advogado trabalhista está ali, né? Não é um advogado tributarista, né? Entendam, vocês são da área e vocês entendem o que eu estou dizendo. Então, para mim, quando eu vi o professor Paulo com a prancha debaixo do braço, eu disse, epa, que esse daqui, eu acho que ele vai me entender, ele vai me aceitar do jeito que eu sou, e de repente eu vou me tornar até amiga. E até hoje, são quase 20 anos. E foi por um convite dele, quando ele se lançou candidato à presença da ordem, para mim aquilo foi um acontecimento, porque eu sabia que ia ser uma pessoa que ia lutar pela isonomia, pela inclusão, pela horizontalidade, e foi o que aconteceu, né? Então, o professor Paulo Maia, na nossa seccional, ele foi um divisor de águas. Então, ele foi presidente por 2 mandatos, e eu ali me senti muito representada. Então, ele valorizou a mulher, ele valorizou a advocacia negra, né? E aí, nessa nossa gestão, nós estamos tentando dar continuidade ao legado dele, o qual eu sou muito honrada, né? E é isso que eu quero levar para os jovens advogados, que eles olhem para mim e que eles vejam uma pessoa normal, como eu vi o professor Paulo, né? Então, assim, uma advogada que luta, da militância, que tem que pagar as contas no final do mês, e que eles também podem, porque o jovem advogado, quando eles chegam na ordem, eles chegam perdidos, né? E ali eles têm que entender que é a casa deles, e que é ali que eles têm que ter apoio, e é ali que eles têm que ser abraçados, e que o networking se faz ali. Então, eu tento fazer a minha parte dentro do meu pequeno mundo. Então, se de repente não encontro um apoio no colegiado, no meu pequeno mundo, o que eu posso, eu faço. Muito bem, obrigada. Só mais a nossa última pergunta. Como foi para você se ver negra e em cargos de liderança? E como você acha possível criar o letramento antirracismo em entidades de classes e empresas? Veja bem, Ravena, no meu caso, para mim, ainda é algo muito novo na minha vida. É algo que eu, todos os dias, ainda preciso me olhar no espelho, respirar fundo e sair para lutar, né? Porque as pessoas não estão me esperando, né? As pessoas não aguardam uma vice-presidente preta, né? Então, assim, na história da ordem existiu uma vice-presidente, presidente não tivemos nenhuma, e agora eu chego como a segunda mulher e a primeira mulher negra. Dentro da nossa seccional, os meus colegas me respeitam muito, e eu tenho muitos amigos, e sou muito, muito feliz de poder representá-los.
mas a sociedade como um todo não está preparada. É como eu disse antes, nos exemplos que eu dei, eu vejo nos olhares, quando eu chego e que me apresentam, as pessoas ficam olhando como se eu fosse uma coisa assim, de outro mundo, né? Existe a curiosidade também, porque a gente está sempre sendo testado, né? Se a gente tem capacidade, se temos competência, né? Até onde a gente pode ir, e não é uma coisa fácil. Não é fácil ocupar esses espaços. A gente tem que estar sempre se policiando, nosso comportamento, a nossa fala, as análises que a gente faz. Então, não é um cargo fácil. É, então, assim, para mim é um desafio todos os dias. Mas agradeço de ter essa oportunidade, como eu disse antes, para, de repente, plantar uma sementinha, não é? Nos corações das pessoas, para que todos saibamos que podemos ser mais humanos, né? Mais humanos. E desculpe, Ravena, uma pergunta que estava ligada, qual era o nome? Ou qual era? A questão do letramento, como criar um letramento antirracismo em entidades de classes e empresas? Acho muito importante, acho que é válido, e acredito que esse tipo de material precisa ser produzido, precisa ser incentivado, ah, e, e eu acredito que já exista, sabe? Eu acredito que em algumas empresas já esteja sendo feito esse trabalho. Questão de norma, a gente recai sempre nas cotas quando a gente, né, fala de norma e enfim, mas esse tipo de trabalho de conscientização, eu acredito que é o caminho, sabe? É o caminho. Mas a gente vai chegar lá. Eu acho que a OAB tem uma força muito grande, é a maior entidade de classe do país, nós temos 1.300.000 advogados nesse país. Tem mais advogado do que gente, né, Ravena? Então, somos em muitos, e é uma entidade muito forte, né? Que tenta preservar a imparcialidade, né? Principalmente quando se fala de política nesse país e em todos os desafios macro que temos enquanto país em política externa, externa, enfim. A ordem é muito respeitada, então a gente começa a dar o nosso exemplo, né? Para o mundo, para o país, para o Brasil. Talvez outros entes e outras empresas e outras instituições também abracem essa causa. E é como eu disse, eu já vi dentro da nossa comissão, a nossa comissão de combate ao racismo sendo convidada, por exemplo, para falar sobre essa pauta em todas as escolas do nosso estado. A comissão de diversidade sexual sendo convidada também para dar palestras em empresas, né? Então, essa conscientização vai trazer exatamente para essa produção que você colocou, né? De um material, de normas e de regras para as instituições. É uma semente que a gente está plantando devagar, mas que já está acontecendo, né? Se é algo que está sendo discutido, é como eu disse antes, se as pessoas estão inquietas, se estão discutindo, é porque algo bom vem pela frente. Ruim é quando está todo mundo calado. É como se estivesse tudo bem, né? Então, eu acho que a gente chega lá. Doutora Rafaela, muito obrigada pelas suas colocações, por ter Agradeço. nos disponibilizado esse tempo. Muito Muito obrigada mesmo. obrigada, gente, a todas vocês e estamos aqui, pronta para as próximas batalhas. Contem comigo. Para mim foi uma participação assim incrível, mais uma experiência maravilhosa de conhecê-las, né? Ravena, Brenda, Raquel, enfim, todas que estão aqui. Agradeço a todas as colegas da minha seccional que participaram. E eu estou muito feliz. Muito obrigada pelo espaço e vamos continuar, né? Vamos continuar na Vamos continuar. batalha, dar tantas outras mulheres aí, guerreiras, batalhadoras, para darem os seus exemplos de vida e contribuírem com outras pautas, né? Dentro da pauta do racismo, porque nós temos muitas, né? Nós temos, como eu disse, o racismo racismo recreativo, racismo institucional, obstétrico. Nós temos várias pautas, né? Então, tragam outros colegas
e me convidem para participar, porque eu quero ouvi-las também. Ai, com certeza traremos. Bom, em nome do Grupo de Estudos Esperança Garcia, do Grupo de Trabalho sobre Diversidade, e em nome do WLM, que é a nossa associação, nós agradecemos mesmo a sua participação e a participação de todas as que estão presentes. Convidamos vocês para participarem mais vezes, se associem ao WLM também, e ficar aberto o nosso convite. A Raquel, de quem está da Paraíba, que quiser contato, pode chamar a Raquel, que é como que se fala, gente, quando eu tenho uma pessoa de outra, a nossa filial do WLM na Paraíba, A Cicerone de nossa vocês, aí no correspondente, Nordeste também, né? nossa embaixadora no Nordeste, verdade, boa, melhor colocado, nossa embaixadora no Nordeste é a Raquel, então falem com ela, ela passa mais informações e mais uma vez, muitíssimo obrigada a todos. Acho que é isso. É, desculpa pelos contratempos, mas é isso. Muito obrigada, gente. Boa noite a todos. Boa noite, Tchau, gente. gente. Boa Obrigada. noite.